Vamos nessa então, né? Falando ainda aí sobre a lei de improbidade, trabalhando com você aí a questão da improbidade administrativa, a gente precisa conversar sobre as penalidades que podem ser aplicadas sobre o agente público cometer a tal da improbidade, né? Então, enquadrou o agente público ou particular atuando em conluio ali com o agente público, você tem uma possibilidade de punição, e aí nós temos que trabalhar dois dispositivos de uma forma aqui em conjunto, tá? Porque tudo começa lá na Constituição Federal. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, ele vai trazer uma informação, e depois a Lei 8666 no artigo 12, aliás, a Lei 8429, mania de falar 8666, a Lei 8429 de 92 no artigo 12 vai tratar ali outras punições. Então nós vamos fazer um quadrinho aqui, primeiro esquematizando quais são as penalidades e algumas regras importantes de cada. Depois a gente vai fazer um segundo quadro ali para facilitar a aplicação do artigo 12 da lei. Então vamos embora, para não perder tempo, tudo começa com o seguinte, ó. Quando você vai estudar a questão de penas previstas, né, as penas de improbidade, tudo começa com a Constituição Federal. E a Constituição Federal, como eu te disse, lá no artigo 37, parágrafo 4º, vai trazer 4 punições possíveis. Ela vai dizer o seguinte, tá? A Constituição vai dizer o seguinte: o agente público pode sofrer a perda da função pública. 2, ele pode sofrer suspensão dos direitos políticos. Terceira coisa que pode acontecer com o agente público ímprobo é a decretação de indisponibilidade de bens. E nós podemos também aplicar sobre ele a obrigação de ressarcimento ao erário. Porém, na parte final do parágrafo 4º, ele ainda vai trazer o seguinte, ó, além de eventual sanção penal cabível. Claro que a Constituição não vai tratar qual é, então isso você tem que buscar lá no direito penal qual seria o enquadramento possível, né? Então você pega a conta do cara, vê se aquilo também se enquadra como uma ação criminal, né? Um crime contra a administração, algo desse naipe, e aplica ali a punição. Detalhe, o que eu preciso saber em relação a essas penalidades da lei, da Constituição Federal com regulamentação da Lei 8429? O que eu vou fazer com você aqui é o seguinte: eu vou trazer as informações que estão espalhadas pela 8429 dentro do nosso estudo da Constituição Federal, porque você nunca pode esquecer, a Constituição traz a regra geral, né? Tanto que ele fala de improbidade e penalidade, não fala mais nada. A Constituição não lembra que existe improbidade pelo resto do texto. Então eu preciso da lei regulamentando. Tá, beleza, o cara vai perder o cargo, mas como que vai funcionar essa perda? É automática? A lei vai ter que regulamentar. Suspensão de direito político, por quanto tempo? A lei vai ter que regulamentar. Então, eu preciso trazer para você algumas informações essenciais. Primeira coisa, tanto a perda da função pública quanto a suspensão de direitos políticos vão exigir sentença com trânsito em julgado. Tá? Então, para que eu possa determinar a perda da função pública do agente pelo cometimento de um ato de improbidade, necessariamente eu preciso ter coisa julgada. Ó, só um detalhe que eu acho que já é hora de falar, né? Quando você fala que o agente cometeu um ato de improbidade, ele não responde por um processo administrativo disciplinar. Tá? Pode gerar? Pode. Se você olhar os estatutos, em geral, 8.112, até os estatutos locais mesmo, eles sempre falam, né? Ó, o cometimento de improbidade é punível com demissão. Só que aqui não é esse foco. A lei de improbidade, ela é uma legislação processual. Ela não é uma legislação administrativa necessariamente. Então, por mais que ele tenha conduta e até fale um pouquinho de procedimento administrativo, a intenção da ação de improbidade, ou melhor, a intenção da lei de improbidade é criar uma ação de improbidade. E não é uma ação de procedimento comum, não é como regra. É uma ação com rito especial, mas que segue o rito ordinário do CPC. Por que é uma de rito especial? Porque a própria lei traz alguns detalhes sobre esse processo, que não é o assunto dessa aula necessariamente, mas eu só quero que você entenda que vai resultar numa ação judicial. Então, a perda da função pública, ela até pode acontecer pelo processo administrativo. Né? O próprio artigo 12 da Lei 8429 fala, sem afastar as punições administrativa, criminal e civil, nós temos também a punição de improbidade. Então, a ação de improbidade entra como um quarto veículo de punição para o agente, né? A ação civil, a ação administrativa, a ação criminal e a ação de improbidade propriamente dita.
tá? Que não necessariamente se confunde com uma ação civil. A grande jogada que eu quero que você entenda é que o nosso dispositivo ele vai tratar da forma de você aplicar a punição através de uma ação judicial. Por isso, para que você perca a função pública decorrente do ato de improbidade na forma da lei, eu tenho que ter um juiz determinando isso. Claro que essa improbidade pode gerar um processo administrativo disciplinar, mas aí vai seguir a regra do estatuto. Não tem nada a ver com a gente, com o nosso trabalho aqui, tá? Então, o juiz vai decretar a perda da função, porém, cabe recurso. Enquanto cabe recurso, você não perde a função pública, continua nela. Salvo você chegar no finalzinho ali, trânsito em julgado, né? Então, não cabe mais recurso. Desculpa enfiar o dedo no olho assim, mas é porque deu uma coceirinha aqui do lado. Mas essa pessoa que está nervoso, que isso, professor? Enfiar o dedo no olho faz parte da vida, né? Minha mulher está nervosa, por isso que eu lembrei agora, mas tudo bem, desculpa. A ideia é que se você cometer improbidade, né, e o juiz decretou a perda de função pública, ainda cabe recurso. Enquanto cabe recurso, tem esperança. Acabou o recurso, acabou a esperança. Então, você perde o seu cargo. A mesma coisa os direitos políticos. Eles só serão efetivamente suspensos depois que transitar em julgado. Então, depende de decisão judicial e depende de trânsito em julgado. Tá? A diferença é que você também pode ser demitido por um procedimento administrativo. O direito político não. Ele só pode ser suspenso pela ação judicial. Mas lembrando, estamos estudando o procedimento judicial, porque PAD não é o nosso foco aqui. Tá? Tem umas regrinhas que você estuda, mas bem pequenininhas. Outra coisa, quando você fala em disponibilidade de bens, a indisponibilidade de bens é um procedimento pelo qual você bloqueia, né, o uso de bens pelo agente para você poder garantir a efetividade da decisão final. Essa indisponibilidade de bens claramente tem caráter de medida cautelar, né? Então, a indisponibilidade de bens ela é uma cautelar, é uma acautelatória para garantir o tal do resultado útil do processo. Só um detalhe, o STJ entende que quando você tem, claro, para você poder pedir uma cautelar, vide processo civil, né, você precisa ter o tal do fumus boni iuris, que hoje a gente chama, graças a Deus, de probabilidade do direito, né, a gente está deixando de lado aquela frescura do latim, mas você tem a fumaça do bom direito, o tal do FBI, né, que o pessoal gosta de falar, que é a probabilidade do direito, e você tem a PM, né, o periculum in mora, que é o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, né. Então, a ideia é que quando você vai pedir uma cautelar de forma genérica, você tem que apresentar esses dois. É muito provável que aquele direito que eu estou buscando realmente exista e eu tenha direito, ou que aquela coisa tem que acontecer, e que a demora do julgamento vai causar prejuízo para a decisão. Numa ação de improbidade, qual seria a jogada? É muito provável que ele cometeu improbidade, então ele vai acabar, e que essa improbidade gerou um prejuízo para o Estado, ele vai ter que ressarcir, então eu peço que você indisponibilize os bens. Por quê? Porque se você não indisponibilizar, ele pode se desfazer dos bens ao longo do processo. E aí, quando tiver a decisão de ressarcimento, risco de dano ao resultado útil do processo. Só que é interessante que o STJ falou o seguinte, no caso de cautelar de indisponibilidade de bens de ação de improbidade, você não precisa demonstrar o periculum in mora, o risco de dano ao resultado útil do processo, porque ele já é implícito. Então é legal que na medida cautelar de indisponibilidade você só precisa mostrar a probabilidade do direito, o tal do FBI, o fumus boni iuris. Se conseguir demonstrar, beleza, a cautelar é concedida. Porque o perigo da demora do julgamento ele é implícito, é óbvio. Porque se você está propondo uma ação de improbidade e quer indisponibilizar bens, é porque você tem provas ou pelo menos indícios muito fortes que houve um prejuízo ao erário e que vai gerar um ressarcimento e até, quem sabe, pagamento de uma multa mais para frente. Tá? Então, a nossa legislação permite a cautelatória, uma ação acautelatória, um pedido, para ser mais correto, acautelatório, né, que é a indisponibilização de bens. Tá? E aí, nós temos também a decretação de ressarcimento ao erário, que, como eu falei, né, tem que ser dano comprovado. Eu só posso ressarcir aquilo que eu comprovar. Então eu só vou exigir o ressarcimento do valor X, porque eu consegui comprovar o valor X para você. Eu sou carioca, fazer o quê? Para que eu consegui comprovar que você causou o valor X de dano, e aí eu vou cobrar de você esse ressarcimento. Ficou claro? Detalhe, minha letra é horrível, eu sei. E aí a sanção penal. Porém, a Lei 8429, o que ela fez? Ela acrescentou mais duas punições, mais duas possibilidades punitivas.
Ela trouxe a multa e trouxe também a proibição de contratar. Proibição de contratar com a administração pública. Por favor, não confunda a multa com o ressarcimento ao erário. O ressarcimento ao erário acontece somente quando você comprova o prejuízo. A multa não. A multa eu posso aplicar sempre, porque é uma punição. Você cometeu improbidade? Vou te multar. Você cometeu improbidade, causou um prejuízo, eu consegui comprovar? Vou te multar e ainda vou pedir o ressarcimento ao erário. Tá? Então, elas não são excludentes uma da outra. Pelo contrário, elas podem ser aplicadas em conjunto, até porque elas têm intenções distintas. Tá? E aí, claro que a lei também vai tratar de suspensão de direitos políticos, ela vai montar ali um quadro dizendo como que essa punição vai acontecer. Perda de função pública, ressarcimento ao erário, disponibilidade de bens, elas são meio fáceis de você entender, porque assim, não tem uma regulamentação. Melhor, não tem uma determinação específica. Se você causou um prejuízo X, ressarcimento integral. Se você cometeu improbidade, vai perder a função pública. Então a ideia é que eu preciso falar com você aqui daquelas que são, digamos, flutuantes, flexíveis. Suspensão de direitos políticos, quanto tempo? Né? A multa, de quanto? E proibição de contratar, por quanto tempo? Por isso, eu vou para um segundo quadro com você. E esse segundo quadro aqui, que eu falo de coração, um quadro extremamente roubado, né, do professor Evandro Guedes, que foi uma pessoa da qual, não só por ser meu diretor, mas também a pessoa que eu aprendi muito direito administrativo com ele, o artigo 12, que vai falar sobre as penas de improbidade. Ele vai trazer também uma condição específica de punição para cada tipo de improbidade. Por isso que é importante você saber identificar se o agente cometeu enriquecimento ilícito, se o agente causou prejuízo ao erário, se houve a concessão indevida de benefícios ou se houve um atentado contra princípios. Tá? Então, eu vou pedir para vocês que tenham, para você aí que tenha esse esqueminha. Por quê? Porque eu preciso te mostrar essas três coisas que ficaram no ar. Por quanto tempo, né, o meu direito político vai ficar suspenso? Qual é a multa? E, além de tudo, por quanto tempo eu fico proibido de contratar? Tá? Então, eu preciso esquematizar com você exatamente esses três detalhes aqui. Por isso que é importante você saber identificar qual foi o tipo de improbidade cometida. Que o artigo 12 ele fala o seguinte: de acordo com a improbidade e a gravidade do fato, você vai aplicar tais punições, podendo ser aplicadas de forma isolada, então eu posso aplicar só multa, só proibição, ou cumulativamente, posso aplicar todas. Lembrando que a partir do momento que o agente público comete um ato que ele possa enquadrar em 2, 3 modalidades ao mesmo tempo, você vai aplicar a mais específica e também a mais grave. Né? Então, por exemplo, um agente público que utilizou o carro da prefeitura, o veículo oficial da prefeitura, para buscar o filho do vizinho no colégio. Então, eu beneficiei um outro enriquecimento, ou melhor, prejuízo ao erário e cometi enriquecimento ilícito. Qual é a mais pesada? Enriquecimento ilícito. Então, ele vai responder por enriquecimento ilícito. Tá? Aí, deixa eu esquematizar com você. Ó. Se você cometeu enriquecimento ilícito, você pode sofrer uma punição, uma suspensão dos seus direitos políticos de no mínimo 8 e de no máximo 10 anos. Então você vai ficar de 8 a 10 anos com direitos políticos suspensos. Se você causou prejuízo ao erário, de 5 a 8 anos, assim como também a concessão indevida de benefício, que vai de 5 a 8 anos. E por acaso, se você atentou contra princípios, considera-se o mais leve, você pode sofrer uma suspensão de 3 anos até 5 anos. Lembrando que o próprio direito constitucional nos ensina que é vedada a penalidade de cassação de direito político, que pode acontecer a suspensão, que traz esse caráter temporário. Tá? Perceba que, num primeiro momento, a punição da concessão indevida de benefício se aproxima do prejuízo ao erário. Lembra que, quando você estudou ato de improbidade, você entendeu o porquê que a concessão não foi um inciso do artigo 10? Agora vai ficar mais claro por que eles fizeram isso de novo. Mas vamos lá. De acordo com a gravidade, você aplica o mínimo ou o máximo, tá? Agora, a multa, você tem que saber duas coisas. Qual é o fator de cálculo e qual é a razão do cálculo, tá? Então, vamos lá. Se você cometeu um ato que causou enriquecimento ilícito, né, que gerou enriquecimento ilícito para você, você pode pagar uma multa de até 3 vezes, então a base de cálculo, ou melhor, a forma de cálculo, né, a razão do cálculo, com base em que até 3 vezes
o valor, né, incorporado. Então, como você tem, vou até colocar a vantagem, né, até 3 vezes o valor da vantagem. O valor da vantagem incorporada. Então, se você cometeu enriquecimento ilícito, poxa, eu enriqueci ilicitamente em quanto? Em 100 mil reais. Eu posso pagar uma multa de 100 até 300 mil. Então, o juiz vai ver a gravidade e aplica até. Então, cuidado que a sua prova vai te cobrar até quantas vezes e qual é a base de cálculo. Até porque, se você cometer um prejuízo ao erário, você vai pagar uma multa de até 2 vezes, eu vou tirar isso aqui porque atrapalha, né? Até 2 vezes o quê? O valor do dano. Como aqui não houve uma vantagem patrimonial conquistada pelo agente, eu vou utilizar o valor do dano como base. Cuidado, hein? O valor do dano e tem o valor do prejuízo ao erário geral, né? Então tem o ressarcimento e tem a multa. Pode ser que o valor seja o mesmo, ótimo. A multa eu posso multiplicar por 2 ainda. Então eu posso ter o ressarcimento e ainda ter uma multa pesada. E aí entra a segunda justificativa do porquê eles não quiseram colocar essa situação aqui dentro do prejuízo ao erário. E aqui até que é ruim para o agente, né? Ele pode sofrer até 3 vezes o valor sobre o valor concedido do benefício. Então, se eu gerei uma alíquota ali para você abaixo de 2% e você acabou deixando de pagar 10 mil reais em tributos, eu posso sofrer até 30 mil reais de multa pelo prejuízo que eu causei. Tá? Então, é o valor do benefício concedido. Claro, você vai extrair isso do quanto que ele deixou de pagar graças àquela concessão de benefício que você agiu erradamente. Por último, se você atentou contra princípios, você já viu que é mais leve, né? Você pode sofrer uma multa pequena de até 100, do verbo 100 vezes o valor da sua remuneração. Olha que a lei não fala vencimento, ela fala remuneração. Então, atentar contra princípio, você vai pegar uma suspensão pequenininha, mas vai tomar uma multa, parceiro. Imagina se você ganhar 5 mil reais de remuneração no teu cargo, até 500 mil. Cara, mas você tem que cometer um atentado absurdo contra princípios. Até que isso é um troço muito louco para o juiz aplicar 100. Mas não interessa. 3, 2, 3, 1, né? Não, 100 mesmo. Então, aqui a base é cálculo de 100 vezes. E no caso de proibição de contratar, como é que vai funcionar? Enriquecimento ilícito, você vai ficar proibido pelo maior tempo possível, tá? Então, você vai ficar pelo prazo de 10 anos. Nos outros, o menor tempo possível. Porém, eu peço cuidado com isso aqui. Prejuízo ao erário, 5 anos. Atentado contra princípios, 3 anos. Agora, procura no artigo 12, inciso 4º, quanto tempo a pessoa vai ficar proibida de contratar com a administração pública. Não há previsão. Os caras são filha da mãe, né? Então, o agente público que comete improbidade por concessão indevida de benefício fiscal ou tributário, ele não fica proibido nunca, porque não há previsão na lei, a lei não estabeleceu o tempo. Logo, entende-se que foi uma omissão em que o legislador não quis punir desse jeito. O que seria a proibição de contratar? A ideia é a seguinte, porque vamos dizer que você sofreu uma multa de 300 mil reais. Você vai ter que pagar, né? Qual é a melhor forma de você pagar uma dívida? Você trabalhar, firmar um contrato bom, fechar um bom acordo, receber uma boa verba por um trabalho executado por você. Ninguém melhor do que trabalhar para o próprio Estado, né? Já que ele paga bem, o Estado é solvente, ele tem previsão orçamentária para isso. Aí a ideia você está devendo, você firma um contrato com o Estado, pega o dinheiro e paga a dívida. Então o dinheiro está rodando. Né? Por isso que a lei foi inteligente e falar, não, você não pode contratar aqui. Você vai ficar alguns anos sem poder firmar contrato com a administração pública e qualquer tipo de contrato, tá? Inclusive, se você for majoritário de uma empresa, você também não pode. Então, a ideia é não só que você não pode contratar, mas você também não pode utilizar a pessoa jurídica como intermediária. Se você for sócio, se você for mandatário, porque tem gente que vai usar essa técnica, né? Não, quem assinou foi a pessoa jurídica. Eu sou só um investidor, eu não tenho nada a ver com isso. Até parece, né? Então proíbe contratação para você evitar que a pessoa vá gastar ali o dinheiro de uma forma muito besta, né? Para não falar outra coisa. Até aí, de boa? Beleza. Então, primeira parte, penalidade é bem de boa, é bem tranquilo, mas esse quadrinho aqui, cara, ele é essencial para a sua prova. Tá? É o quadro do Evandro que eu atualizei, né? Porque o Evandro, quando dava aula disso, não tinha isso aqui. Mas esse quadrinho você precisa levar para a prova, porque é o que vai cair. Ele vai te dar a conduta do agente,
você tem que identificar, primeiro, qual modalidade que enquadrou e, segundo, qual foi a punição, né, qual vai ser a punição aplicada e como que vai ser aplicado também, tá? Eu também quero conversar com você nessa aula da declaração de bens. Pô, mas aula de punição, de penalidade, você está falando de declaração de bens? Sim, e tem uma razão para isso, tá? Porque, veja, a lei de improbidade, ela diz o seguinte: no ato de posse, você tem que declarar bens e renda. Então, quando você toma posse no cargo, lembra, né? Você é nomeado, toma posse, que é o momento em que você é investido, que você é vinculado ao cargo e depois exerce a função. Na data da posse, além de todos os documentos comprovando aquilo que você disse lá no concurso público, né, as informações que você deu, além de todos os documentos, teste de aptidão física, tudo bonitinho, você também tem que apresentar declaração de bens e renda. Por quê? Aqui é o momento em que eu vou enxergar, além também, claro, da declaração de você ter um cargo anterior ou não, mas aqui eu vou enxergar qual é o seu potencial patrimonial nesse momento. E a partir daqui eu vou conseguir acompanhar a evolução patrimonial para verificar se por acaso a sua evolução está compatível com os seus ganhos. Que é muito mais fácil. Se você me disser que você tem um carro e uma casa e 2 meses depois você está com um jatinho do Whindersson Nunes que ele vendeu para você porque ele estava sem dinheiro, eu vou achar estranho. O que você fez, cara, nesses 2 meses? Você vendeu o quê? Para quem? Que tipo de droga? Você fez acordo com o Pablo Escobar, mesmo que ele esteja morto? O que você arrumou, cara? Porque é óbvio que tem alguma coisa errada. A mesma coisa vale para a gente público. O cara vem lá e declara: não, eu tenho esse valorzinho aqui, tem investimento, tem não sei o que, é isso. Aí você olha para ele e fala: tá, beleza, mas só uma pergunta, de onde que veio, né, essa grana toda? Porque que eu saiba, você ganha 5 mil, 6 mil, 7 mil por mês e do nada você tem uma Ferrari. Então por isso que faz essa declaração. Detalhe. Aqui eu vou trazer para você o que está na lei e o que está nas legislações complementares, tá? Sem precisar ficar mostrando lei para você. Essa declaração inclui declaração de cônjuge, né? Inclui a declaração ou os bens e patrimônio, né, de cônjuge ou companheiro ou companheira, né? E pessoas que vivam às suas expensas. Pessoas vinculadas, tipo seu filho que não trabalha, que mora com você ainda e por aí vai. Por quê? Porque senão você vai dar uma de Vanderlei Luxemburgo. O que você vai fazer? Você vai pegar o patrimônio e vai colocar no nome da mãe. Aí fica muito claro que você está tentando dar um migué, né? Você vai pegar bota no nome da meu amor, coloca no seu nome. Fala: poxa, que bom, você está me dando um carro. Não, não estou apenas enrolando a administração pública. Então bota no teu nome, cala a boca. Claro que ele não vai falar assim, porque homem não fala assim com mulher, mas tem idiota pra tudo, né? Então o cara vai chegar e vai falar: pô, guarda aí, meu amor, guarda aí, porque isso daí é nosso, tá? Mas isso daí é um rolo. Então por isso que você precisa, inclusive, das pessoas. Ah, mas isso não foi meu filho, não importa. Ah, meu sobrinho, porque infelizmente o pai e a mãe dele, consequentemente meu irmão ou irmã, dependendo do caso, vieram a falecer, o sobrinho ficou e alguém tem que cuidar. Aí o que acontece? Você vai ter responsabilidade financeira? Vai. Então também tem que declarar, tá? Mais uma coisa: qualquer alteração substancial na sua renda, alteração substancial, deve ser imediatamente comunicada. Até porque, olha só, a regra é que você, quando declara bens, todo ano você atualiza. Então, uma vez por ano, você vai lá e atualiza. Gente, hoje, imposto de renda. Você pode apresentar o imposto de renda, beleza. Está resolvido. Tanto para declarar, quanto para atualizar o cadastro. Se você tiver imposto de renda, claro, né? Fica lá. Por quê? Porque antigamente era próprio punho, só podia imposto de renda depois na atualização. Agora pode em qualquer momento. Então, ou você declara de próprio punho, imposto de renda. Só que assim, imagina que eu atualizei meus dados hoje. Daqui a 2 semanas eu ganho loteria. Ganhei na loteria de Páscoa, né? Estou gravando aqui, estamos chegando perto da Páscoa, então serve como exemplo. Loteria de Páscoa. Aí o cara, ganhei não sei quantos milhões de reais. Pega aquele dinheiro, vai viajar, compra um carro, compra uma casa, compra a casa para a mãe, para o cachorro, para o filho. Só que não fala nada com a administração pública. O que vai resultar isso? É óbvio que vai acabar acontecendo uma investigação sobre o seu patrimônio. Ah, mas até explicar, poxa, mas no final você é inocentado. Vai, mas é chato. Porque você vai ter instaurado um procedimento investigatório contra você porque você não avisou. E dependendo do estatuto, você pode ser punido por não ter atualizado.
tá? Por você não ter avisado imediatamente. Então, cuidado, que qualquer alteração substancial, o que é substancial? Algum valor sério, né? Ah, comprei um Fusca. Pô, desculpa, Fusca não pega e joga fora. Se você é amante do Fusca, você está entendendo. O carro é legal, beleza, mas não vale porcaria nenhuma. Então, assim, um abraço pro Fusca, né? O cara vai pegar o valor e vai falar, eu comprei um Fusca, comprei uma geladeira. Não, queridão, eu tô falando de ganhar uma loteria, ganhar uma herança, comprar um carro, comprar uma casa. Um carro, não é um Fusca, é um carro. Aí sim a gente tem que conversar. Ah, mas se for aquela geladeira 2 portas que faz não sei o que tem internet, 10 mil reais, aí é bom conversar, né? Porque, né, se for uma geladeira normal, 2 mil, 3 mil, a gente tá tranquilo até, porque você parcelou em 80 vezes nas casas de barriga lá. Agora, né, uma geladeira que fala teu nome, te acorda, tem alarme interno, tá, aí não dá, faz almoço, não dá. Tem que avisar. Então, alteração substancial é algum ganho, seja porque você adquiriu, seja porque você ganhou, porque você recebeu de herança, sei lá, tá? E por último, ele fala o seguinte, você tem que fazer a atualização anual. Caso, mesmo que você faça a imediata comunicação de alteração substancial, tá? Caso não atualize no prazo, a lei diz que o agente público comete falta grave, punível com a demissão a bem do serviço público. Só para constar, essa demissão a bem do serviço público, ela tem a característica de incompatibilizar o servidor para assumir outro cargo público na administração, tá? Então, a ideia é que é uma demissão bem mais pesada ainda do que a demissão normal. Só que o problema é que a legislação, ela fala demissão a bem do serviço público e não fala um prazo. E STF e STJ não aceitam mais esse tipo de demissão sem que se estabeleça um prazo ali de desincompatibilização, de incompatibilização, aliás, para ser mais correto, tá? Então, quando você analisa ali, por exemplo, a Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Federais, você vê que lá tem a previsão da demissão a bem do serviço público por tantos anos, 2 anos, 5 anos, dependendo do caso. Estatutos estaduais também. Agora, não é aceita essa demissão de caráter perpétuo. Então, eu tenho que determinar o tempo. Também não é um negócio que você vai ser demitido hoje, nunca mais pode assumir um cargo público, porque isso, se você lembrar, a Constituição Federal proíbe penas de caráter perpétuo no Brasil. Por isso que os tribunais superiores não aceitam essa demissão com essa característica, beleza? Então, olha que legal, se você deixar de atualizar os seus dados patrimoniais, né, anualmente ali, você pode ser demitido. Se der mole, pode entrar na alteração substancial também, que você deixou de atualizar. Ah, mas não, olha, eu atualizei tem 11 meses, estou perto de atualizar, acabei de ganhar uma loteria, tem que comunicar imediatamente? Comunica e daqui a um mês atualiza. Faça o certo, ou tenta entrar já com um pedido de atualização, não tem problema, mas faça o certo. A questão é você não permitir que que ocorra uma identificação de eventual improbidade onde não tem, cara. É isso que a gente tem que evitar. Então, cuidado que em relação à declaração de bens tem que levar muito a sério essa história. E por último, a lei vai dizer que nessa composição de bens aqui, tá? É tudo. Você vai ver que ele vai falar que é tudo investimentos que você tenha, inclusive investimentos no exterior, tá? Semoventes, o que são semoventes? São, o pessoal gosta de falar assim, veículos de tração própria. Na verdade, boi, vaca, cavalo, porque eles têm tração própria, eles se movem por conta própria. Uma semovente, que legal, né? Palavra nova para o nosso dicionário, que ninguém usa, só a mesma lei de improbidade. Mas, e o direito civil, que é chato pra caramba. Mas a ideia é que você tem que falar tudo. Tá? Tudo que você tem de patrimônio, tudo que você tem de renda, tudo que você tem de investimento aqui, lá fora, conta na Suíça, conta na Casa do Caramba, Ilhas Caimã, não importa. O que importa é você sempre informar tudo. Fechou? Então, ó, penalidade, declaração de renda, de bens. Por isso eu quis falar junto, porque aqui também pode resultar numa penalidade específica, uma penalidade própria, mas também pode resultar em penalidade, tá? Um detalhe antes que eu esqueça de falar também, tá? Pra gente poder fechar esse vídeo aqui. Quando você analisa o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal, muita gente passou a interpretar ele durante um tempo dizendo assim, o parágrafo 5º está dizendo que a ação de ressarcimento ao erário não prescreve nunca. A questão é que não é muito bem isso que está escrito ali. Só que o STF entendeu um pouco desse jeito. A ação de ressarcimento ao erário resultante de ato doloso de improbidade, hoje é considerada como uma ação imprescritível.
Então, ó, cuidado, tá? Porque muita gente durante um tempo, eu peguei essa discussão, falava que nenhuma ação de ressarcimento prescrevia, porque na forma do parágrafo 5º ficou claro que tinha que ter uma lei, não tem, então não prescreve. E o STJ até chegou um tempo a aceitar isso, começaram a dirimir esse pensamento, e hoje o STF posicionou, que é posicionamento para concurso, inclusive, que a ação de ressarcimento ao erário é prescritível sim. Tá, isso você estuda na parte de prescrição, mas eu queria adiantar porque a gente está falando de punição. Até porque são punições, lembra, mesmo que você não cometa improbidade, ou eu não consigo enquadrar você porque você cometeu improbidade, mas foi culposa e não cabe culposa, eu posso ter uma ação de ressarcimento. Então ou vai estar no bojo da ação de improbidade, ou pode ser apresentada apartada, né, separada, não tem problema. A ação de ressarcimento, quando decorre de ato doloso de improbidade, ou seja, praticamente sempre, porque eu só consigo punir por doloso, salvo prejuízo ao erário, a ação de ressarcimento ao erário não prescreve, tá? Então, mesmo que venha a prescrever a possibilidade de propor a ação de improbidade pelo cometimento do ato do agente, prescreveu, não tem como punir mais, mas o ressarcimento ao erário, comprovado, claro, ainda tem como ser aplicado sobre ele, beleza? Então, só para você entender bem essa interpretação final, né, quando você estuda a prescrição, isso fica também evidente falar novamente, mas caso não seja do teu edital falar de prescrição, é importante você saber esse entendimento, tá? Porque ele se refere a uma penalidade específica. Fechou? Então, ó, beleza? Brigadão aí mais uma vez pela paciência, tamo junto e até a próxima.